Sereia e Cleópatra juntas. Pode! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gleicia, eu sou terapeuta holística e eu sou praticante de autoconhecimento. No vídeo de hoje eu vim trazer essa dúvida que é muito frequente: se ativar Sereia e Cleópatra juntas pode? Eu já adianto que sim, mas com um certo cuidado, porque são duas energias aí muito intensas e muito poderosas, que eu vou estar explicando aqui para vocês o porquê que tem um detalhe que é bom a gente aí se atentar, para a gente não digo cometer erros, mas às vezes a gente não obter o resultado que a gente espera, ou o resultado que a gente quer por conta da combinação, tá? Então, gente, o detalhe que a gente precisa se atentar é nos elementos, tá? O que são esses elementos? Terra, fogo, ar e água. Então, esses 4 elementos são os elementos da natureza que a gente tem aqui dentro da gente. E para a gente saber a quantidade, a porcentagem deles, a gente consegue saber através aí do mapa astral. Se você nunca fez um mapa astral, eu sugiro que, olha, a gente consegue entender muitas questões sobre a gente mesmo através do mapa astral. Tem sites que você consegue aí algumas informações um pouco mais completas, tem sites que você consegue aí um pouco mais limitado, mas pelo menos nos 2 sites que eu já busquei entender um pouco mais sobre, eu não consegui ver a quantidade de elementos, né? Mas o outro, que eu vou tentar deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, eu consegui ver a porcentagem de água certinho, tá? Só que antes de eu fazer essas pesquisas aleatórias, eu fiz o meu mapa astral junto com uma astróloga. A gente fez uma chamada de vídeo, ela me passou o PDF, eu imprimi, eu tenho o meu mapa astral aqui todo impresso, então eu consegui entender o que são esses elementos e como que eles atuam aqui na minha vida. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu deixar aqui um pouco explicado para vocês também entender esse outro lado, para facilitar na ativação dos arquétipos de vocês, o que é esses elementos, né? Eu vou começar pelo elemento fogo. O fogo, ele é a energia de ação, da paixão, da ousadia e do impulso. Então, é o que te faz aí começar, é o desejo. O que você deseja? O desejo, aquela chama interna, nossa, eu desejo tal coisa, eu desejo muito tal coisa. Então, o desejo, a ação, a paixão, então eles estão muito relacionadas a esse elemento que é o fogo, tá? E o elemento água, ela é a energia da emoção, da intuição, da fluidez e da conexão. É o que te faz sentir. Então é aquele sentimento, né? Você deseja, você sente que você quer determinada coisa, determinado objeto, determinada relação, enfim. Então é o que te faz sentir. E o elemento ar é o quê? É a energia da mente, né, do intelecto, da estratégia, da comunicação, é o que te faz pensar. E o elemento terra, né, é a energia ali da estrutura, da estabilidade, da materialização, do que é base, né, é o que te faz construir, é o que te faz colocar aí no mundo, né. Vamos supor, eu desejo, sei lá, vamos usar um exemplo aqui. O que eu desejo hoje? Eu vou usar um exemplo de um perfume, que eu quero muito, vai. Eu desejo muito perfume, porque ele me faz sentir ali determinadas emoções, ele vai fazer eu me sentir ali mais bonita, sei lá, eu vou ficar mais... Não sei, vou me sentir bem com aquele perfume, né? Então, aí eu vou pensar como que eu vou fazer uma estratégia para conseguir fazer um dinheiro extra, fazer um dinheiro a mais, conseguir ali dinheiro a mais para poder estar comprando esse perfume até que eu adquira ele, que entra o elemento terra. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, esses elementos, eles são fundamentais, eles têm dentro da gente, tá? Então, se você tiver com alguma deficiência em algum, você vai sentir ali, por exemplo, eu já cheguei a comentar aqui com vocês que eu tenho muita terra no meu mapa astral, então praticamente boa parte das minhas casas astrológicas ali, eu tenho bastante Capricórnio ali, então eu tenho pouquíssimo elemento ali com fogo, com água, com ar, então é muito complicado.
Aí, descobrindo isso, eu fui buscar como é que eu podia equilibrar essa energia, né? Então, aí eu comecei a ativar os arquétipos, como eu falei para vocês, com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de direção. Foi aonde eu tô conseguindo obter mais resultados para eu conseguir equilibrar toda essa energia e me sentir bem até comigo mesma, né? Antes de eu ativar é, é, antes de ativar não, gente, ó a ideia. Eu sempre fui uma pessoa meio que apática, né? Muito realista. Então, assim, para eu conseguir alguma coisa, gente, era com muita extrema, assim, dificuldade, porque eu colocava muito empecilho, eu era uma pessoa muito pessimista, então aí eu trouxe um pouco do elemento fogo, trouxe um pouco do elemento água e do elemento ar, então eu percebi que deu uma equilibrada, então eu já não penso mais de uma forma muito pessimista, né? Aquela pessoa muito pé no chão, aquela pessoa que talvez parecia ser ali sem sentimentos, sem emoções. Então tá um pouco mais equilibrado aqui, tá? Por isso que é muito importante você ver qual elemento aí você está em falta para você estar equilibrando, para você obter os seus resultados aí do outro lado. Tá bem desconfortável segurar esse microfone, porque eu cheguei a comprar dois, gente. Só que a entrada é para iPhone e eu não tenho iPhone. O outro, eu preciso baixar um aplicativo para poder fazer conectar o microfone sem fio, na verdade, para poder funcionar, mas como que eu baixo o aplicativo, né? A memória do meu celular é muito pouca e eu prefiro economizar para poder gravar os conteúdos aqui pra gente. Então, estou usando esse microfone aqui com fio. Tentei deixar ele quietinho para não dar interferência de barulho, mas é desconfortável ficar segurando, então tomara que na troca de mãos aqui para descansar uma mão ou outra não interfira ruídos aí do outro lado, gente. Então, vamos lá para o ponto principal, né? Ativar Sereia e Cleópatra? Pode, sim, com cautela, como eu falei para vocês. E por quê? Vamos pensar assim, a sereia, ela é pura água, né? É um ser aí, né, mitológico que vive dentro da água aí, e a gente vê os desenhos animados, a gente vê as ilustrações, a gente vê as imagens. Então, assim, ela é pura água. Então, ela vai te conectar com o seu sentir, com a sua intuição, com a sua atração, o que vem aí da sua profundidade. Então, ela é a emoção totalmente fluida, tá? É tanto que quando eu ativei eu percebi que eu consegui identificar um pouco mais o que eu estava sentindo, eu percebi que eu comecei a me emocionar um pouco mais, porque chegou um ponto na minha vida, gente, que eu cheguei a ficar quase 1 ano e meio sem conseguir sentir nada aqui, né? Às vezes vinha aquela vontade, às vezes, de chorar com alguma situação que me acontecia e eu travava. Então, não era uma coisa fluida. Então, quando eu ativei o arquétipo, esse arquétipo da sereia, né? Eu percebi que as minhas emoções, elas ficaram um pouco mais fluidas, a minha intuição, ela ficou um pouco mais aguçada. E já o arquétipo de Cleópatra, ela é uma mistura aí muito poderosa de fogo e ar. Por quê? O fogo dela é a ambição de governar. Então, assim, e o ar, ela é aquela mente mais estratégica, né, que transforma a atração em poder. Então, são dois arquétipos totalmente aí diferentes, de certa forma. Não que Cleópatra, ela não tenha sentimentos, não é isso, mas é o que predomina nela. E não que a sereia, ela não é uma pessoa aí sem o elemento fogo, mas uma pessoa, não é um arquétipo que não tenha os outros elementos. Mas o que predomina nela é o elemento água, tá? E existe aí um ponto, né, que foi o que eu já falei para vocês, que é uma combinação, vamos a pergunta, é uma combinação que pode ser desequilibrada? No meu ponto de vista, sim, tá? Se você tá misturando muita emoção, tipo muita água, né, com muita ação e estratégia, que é fogo e ar, e é por isso que é uma combinação desequilibrada se você não se atentar aos elementos que eu falei aqui para vocês, tá? De vocês prestarem atenção o que está em falta em vocês. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não sabe dos elementos, nunca foi buscar, mas você se interessou em querer ativar o arquétipo, essa combinação.
Vamos supor que você tenha muito elemento fogo aí. Pode ser que você não sinta a energia da sereia por já acrescentar mais fogo dentro da sua energia. Então tem que prestar um pouco mais de atenção aí. Ou, por exemplo, você é uma pessoa que talvez tem bastante elemento água aí, né? Você tem muitos signos de água nas suas casas astrológicas aí. Talvez você não vá sentir essa essa forte é, esse poder aí da parte de Cleópatra, né? Essa ambição de governar. Então tem que tomar um pouco de cuidado para poder buscar isso, para poder entender. Então por isso que pode ser uma combinação um tanto quanto perigosa, tá? Se você já tem bastante de um elemento, você trazer mais daquele elemento não é uma coisa, digamos que inteligente de se fazer. Então por isso que tem que equilibrar aí para poder você ter seus resultados, tá? E quando a gente junta essas duas energias aí, né, e aplica de uma forma bacana, de uma forma que você entendeu, a gente acaba tendo aí uma bomba de poder pessoal e equilíbrio. Então a gente consegue atrair bastante coisa quando está equilibrado, né? Então, por exemplo, a gente vai usar a sensibilidade da sereia, que está relacionada ao elemento água, para poder ler as pessoas, para poder se conectar com elas, né? E a mente de Cleópatra, que é o elemento ar, para poder planejar aí os próximos passos do que você quer fazer. Então, por exemplo, a gente vai atrair o que a gente deseja aí com o magnetismo, né? Que tem o fogo da Cleópatra, para poder obter a coragem para a gente poder realizar o que a gente quer realizar. E para quem que é essa dupla, né? Para quem precisa de uma pitada aí de ousadia, que é do elemento fogo, para sair do lugar e canalizar aí o magnetismo com a água, junto com algo concreto e estratégico, até que consiga colocar no mundo determinado projeto, enfim, não sei para qual fim você quer usar essa combinação, mas pode usar essa combinação para várias coisas, para um projeto, para atrair mais clientes, para crescer, sei lá, em rede social, para você criar estratégias de como, sei lá, crescer na rede social, atrair cliente, enfim, um monte de coisa. Dá para usar para muita coisa mesmo essa combinação, tá? Se você é uma pessoa aí como eu, que você precisa um pouco mais desses elementos que estão em falta, se você tem muita terra no seu mapa, essa combinação também, ela é muito boa para poder estar ativando aí, tá? Para você equilibrar e conquistar as coisas que você quer conquistar, tá? Então a gente vai entender um pouco aqui sobre a parte das sombras, né, desses elementos, se eles se chocarem aí. Então, por exemplo, o risco da sereia, que se for água em excesso, você pode ficar inconstante e manipuladora emocionalmente, né? E você pode perder aí a base do elemento terra, que se por acaso estiver ausente, como eu falei para vocês. Então, se você é uma pessoa que já viu no seu mapa astral que você tem a falta do elemento terra, então não é muito interessante você ativar essa energia ou você tomar um pouco de cuidado na escolha da imagem, tá? Então vamos supor, Glécia, eu tenho bastante água no meu mapa, mas eu quero esse magnetismo. Eu quero ativar o arquétipo da sereia para eu poder atrair mais clientes, eu quero usar esse arquétipo para eu sei lá, ser mais vista nas minhas redes sociais. Então, assim, o que você pode fazer? Se atenta na escolha da imagem aí. Então, assim, quando você for buscar a imagem para ativar, não escolha uma sereia que ela tá na água, que ela já está submersa ali. Não, você procura uma imagem que talvez ela esteja numa areia. Não, na areia também acho que não seria interessante, mas na pedra eu acredito que seria melhor. Então se atenta o que tem ali dentro da imagem que você for escolher para ativar o arquétipo, tá? E a parte do risco de Cleópatra, né, que é o quê? O fogo e o ar em excesso. Então, essa estratégia ela pode vir aí a se tornar uma certa frieza, né? O fogo sem controle,
ele acaba queimando tudo que vê pela frente. O fogo, ele não tem controle de nada, né? Se a gente for queimar alguma coisa, dependendo se tiver um tempo muito seco, se alastra para tudo quanto é lado aí, danificando muita coisa. E na energia, quando a gente ativa um arquétipo, não é muito diferente. Então, você pode ficar aí um pouco arrogante, tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Bom, o que eu sempre falo, né? Os arquétipos, eles vão intensificar o que já tem dentro da gente. Então, se você tem aí já uma predominância aí, talvez ter uma pitada de arrogância, presta atenção aí para isso não tomar conta de ti. Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente ativa um arquétipo, o arquétipo, ai meu Deus, eu sempre comendo o Quando a gente ativa um arquétipo, a gente precisa se observar. Então, a gente só sabe que o arquétipo está funcionando se a gente fizer as observações ao longo do dia, como é que a gente está se comportando, como é que a gente está interagindo com as outras pessoas, como é que a gente está acordando, se a gente, né? Até o observar de como a gente está se alimentando, tá? Que dependendo do arquétipo que você traz para sua vida, você pode ficar acelerada, aí você come mais rápido demais, ou você vai comer devagar demais. Então, tudo isso é muito importante, você prestar atenção em como você está se comportando, no que você está sentindo, o que você está pensando. Então, por isso, a grande importância de você se autoanalisar, tá? A gente observando, né, o desafio aí na real, o que é? Se você, vamos lá, você tem que trazer a terra, né, esse elemento aí de estabilidade da ética para poder ancorar essa dupla. Então, por exemplo, que nem eu já falei, se você é uma pessoa que já tem bastante água, ou tem bastante fogo, ou tem bastante ar, às vezes vem elementos em equilíbrio, às vezes vem a junção do elemento com, por exemplo, terra com um pouco de ar, tipo, vem ali 40% de água, 50% ali, não 50%, né, que a gente precisa dos outros elementos, mas você tem grande parte de água, grande parte de terra, ou vice-versa, né, se não for o caso, né, de você não tiver um certo equilíbrio, de certa forma, você pode acabar se tornando uma pessoa manipuladora se você trazer aí bastante, se você trazer a sereia para a sua vida. Então, se você já tem o elemento água e você trazer a sereia, então pode ser que você se torne aí uma pessoa manipuladora, ou você pode ser uma pessoa aí que acaba se enfiando aí, talvez, em relacionamentos aí tóxicos, porque você vai querer se moldar, você vai querer viver o mundo daquela pessoa, porque a água, ela é moldável. A gente pega a água e a gente coloca ela ali no copo, ela vai se moldar aquele recipiente. Se você pegar a água e colocar num balde, ela vai se moldar aquele recipiente. Já é diferente do elemento terra, tá? Se tiver num equilíbrio, né, quando a terra ela entra em contato com a água, ela fica moldável, que vira o barro, compreende? Então tem que tomar um pouco de cuidado por conta dessa parte, tá? E olhando por esse lado, se não tiver em equilíbrio, você for ativar esse arquétipo e tiver pouco elemento terra, corre o risco de você se tornar essa pessoa, como eu falei, manipuladora, com muita ambição, com muita frieza. Então talvez você pode até se tornar uma pessoa que não pensa ali no outro, só pensa em si mesma, só pensa nos seus objetivos, sem saber se vai ser para o bem maior das pessoas que estão por perto de você. Então, por isso que eu sempre falo, gente, tem que prestar bastante atenção, tem que tomar cuidado. Já deixei dicas aqui para vocês de como vocês podem fazer isso para entender o que está em deficiência aí, o que tem de pouco elemento na vida de vocês, né, dentro de vocês aí, que é através do mapa astral. Então, tomando todo cuidado, essa dupla, ela é muito boa, ela é maravilhosa para a gente poder estar ativando. Inclusive, eu vou ativar novamente esse arquétipo da sereia, porque eu sinto muita falta dele, muita falta mesmo. Por mais que eu tenha aqui a rainha de copas, ainda assim é diferente. Ainda assim a sereia é sereia, né, gente? Por mais que eu tenha meu elemento aqui, meu arquétipo fixo, né, que se tornou
fixo porque eu tatuei, ainda assim o arquétipo da sereia é sereia e Cleópatra é Cleópatra, e as duas juntas, sim, elas são poderosíssimas. Se separadas, né, se sem juntar esses arquétipos, eles são ótimos, juntos então, eles são maravilhosos, com aquele cuidado que eu já falei aqui para vocês, tá? É isso, gente. Dei o meu pitaco aqui, a minha opinião sobre esses dois arquétipos, sobre sereia, sobre Cleópatra. Se você gosta de vídeos assim, onde eu venho trazendo a minha opinião sobre os arquétipos e dando dicas também de como vocês utilizarem eles, deixa a curtida de vocês, que é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se você não é inscrita. E se você já viveu alguma experiência com esses dois arquétipos, deixa aqui nos comentários, que eu adoro ler os comentários de vocês. Inclusive, eu sempre presto muita atenção, sempre leio todos, porque a experiência de vocês pode ser alguma coisa que eu não vivi ainda. E aí me deixa atenta, né? Por exemplo, teve uma moça que falou assim que ela entrou em contato com o arquétipo do diabo e ela sentiu alegria. E eu tô doida para poder ativar esse arquétipo, para eu saber como é que vai interagir, o que vai causar aqui comigo, né? Tô vendo aí, agora em específico, uma área para eu poder ativar, o que eu quero com esse arquétipo, mas para eu poder prestar atenção, se eu vou sentir essa alegria que ela falou que sentiu, né? Então, assim, deixem aí os comentários de vocês, né, as experiências de vocês aqui nos comentários, que eu leio um por um. Eu adoro quando vocês fazem isso, adoro essa troca de experiência, gosto muito mesmo. Então é isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!